Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje eu vou continuar com a história do rei Davi, no capítulo 15 de 2 de Samuel. Depois que Absalão voltou a morar em Jerusalém, ele arrumou 50 homens, carros e cavalos e ia todas as manhãs para o caminho que leva à porta da cidade. Quando chegava algum homem para levar uma demanda em juízo ao rei, Absalão perguntava: de que tribo você é? O homem respondia: eu sou de tal e tal tribo de Israel. Absalão dizia: a sua causa é justa, mas não tem ninguém da parte do rei para te ouvir. Quem dera eu fosse juiz dessa terra, e eu julgaria todos que viessem a mim. Absalão fez isso por 4 anos, e assim foi ganhando o coração dos homens de Israel. Depois de 4 anos, ele foi até o rei e disse: deixe-me ir para Hebrom, pagar um voto que fiz ao Senhor. Quando estava na Síria, prometi que ia oferecer sacrifício se eu voltasse para Jerusalém. Então o rei Davi disse: vá em paz. Absalão enviou espias por todas as cidades de Israel, dizendo: quando vocês ouvirem o som das trombetas, gritem: Absalão reina em Hebrom. De Jerusalém, ele convidou 200 homens que foram na simplicidade, sem saber do negócio. Também convidou Aitofel, o conselheiro do rei Davi. A conspiração crescia em número e muitos tomavam partido de Absalão. Veio um mensageiro até o rei Davi e disse: o coração de todos os homens de Israel segue Absalão. Então Davi chamou todos os seus servos, reuniu a sua casa e disse: vamos fugir daqui antes que Absalão venha e nos alcance. Então o rei saiu com todos os seus soldados e servos e deixou 10 concubinas cuidando da casa. Ele foi caminhando a pé e os seus servos iam ao lado dele, e mais de 600 homens foram com ele adiante, indo em direção ao deserto. Quando o rei Davi viu Itai, o giteu, perguntou: por que você vai conosco? Fique em Jerusalém com o rei Absalão, você é um exilado e estrangeiro. Mas Itai respondeu ao rei: onde o Senhor estiver, eu estarei, e onde você morrer, eu morrerei. Então o rei respondeu: passe para frente. Todos choravam na terra por onde o rei passava. Ele atravessou o vale de Cedron e foi em direção ao deserto. Zadok, o sacerdote, também estava com ele, e os levitas que levavam a arca. Eles colocaram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todo o povo deixou a cidade. Davi disse a Zadok: leve a arca de volta para Jerusalém e coloque-a no seu lugar. Se eu achar graça aos olhos de Deus, voltarei a vê-la. Mas se Deus não se agradar de mim, então que ele faça a sua vontade. Eu vou me demorar no caminho do deserto até ter notícias suas. Então Zadok e Abiatar voltaram com a arca para Jerusalém. Davi seguiu com seus homens pela encosta das oliveiras. Ele tinha a cabeça coberta e andava descalço, e foi chorando. Todo o povo que ia com ele também estava com a cabeça coberta e chorava muito. Então avisaram o rei Davi: Aitofel, seu conselheiro, está entre os que conspiram com Absalão. E Davi respondeu: que Deus torne o conselho de Aitofel em loucura. E quando ele subiu o monte, encontrou Uzai, o arquita. Ele veio encontrar-se com o rei com um manto rasgado e terra sobre a cabeça. Quando Davi o viu, disse: se você for comigo, vai ser pesado para mim. Volte para a cidade e sirva o rei Absalão. E confunda o conselho de Aitofel. E tudo o que você ouvir da casa de Absalão, me faça saber através dos filhos de Zadok e de Abiatar. Assim Uzai, amigo de Davi, voltou para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. No capítulo 16, quando Davi chegou a Bauri, um homem da descendência de Saul, chamado Simei, foi andando, amaldiçoando e jogando pedras em Davi e nos seus servos. Os homens de Davi andavam com ele, à sua direita e à esquerda, protegendo o rei. Então um dos homens de Davi, chamado Abissai, irmão de Joabe, disse ao rei: por que esse cão morto está amaldiçoando o rei? Deixe eu cortar-lhe a cabeça. Então o rei respondeu: se ele está amaldiçoando, é porque Deus mandou. Se o meu próprio filho está querendo tirar a minha vida, quanto mais esse benjamita.
Deixe que ele amaldiçoe. Quem sabe o Senhor vai olhar para a minha aflição e pagar com bem essa maldição. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram cansados em Maanaim. Enquanto isso, Absalão entrou com todos os seus homens em Jerusalém. Aitofel estava com ele. Quando ele chegou, Uzai veio até ele e disse: Viva o rei! Ele perguntou para Uzai: Por que você não foi com seu amigo Davi? E Uzai respondeu: Eu sirvo a quem o Senhor eleger. Se servir ao seu pai, também servirei a você. Disse Absalão a Aitofel: Me dê o seu conselho sobre o que eu devo fazer agora. E Aitofel respondeu: Faça uma tenda no terraço da casa do seu pai e tenha relação com as concubinas que ele deixou para trás. Todo Israel vai ficar sabendo e você vai se fortalecer com eles. Então estenderam a tenda no terraço e Absalão teve relação com as concubinas na frente de todo Israel. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta de Deus. E no capítulo 17, Aitofel disse para Absalão: Deixa eu escolher 12.000 homens e perseguir Davi esta noite. Ele está cansado, eu vou atacá-lo e fazer com que todo o povo volte a te seguir. Esse conselho pareceu bem a Absalão e a todos os anciãos de Israel, mas mesmo assim ele chamou Uzai e perguntou: Aitofel me falou assim, o que você acha que eu devo fazer? Uzai disse a Absalão: O conselho que Aitofel deu dessa vez não é bom. Você conhece o seu pai e os homens dele, são valentes, estão com o espírito amargurado, como uma ursa quando é roubada dos filhos. Seu pai é um homem de guerra e não vai passar a noite no meio do povo, deve estar escondido em alguma caverna ou em qualquer lugar. E se os seus homens caírem mortos na primeira batalha, todos vão falar que você foi derrotado e até o homem mais valente vai deixar de te seguir. Eu aconselho que você ajunte todo Israel e vá pessoalmente à batalha. Caia contra ele com uma multidão enorme e você vai vencê-lo facilmente. Absalão gostou muito desse conselho e disse: Melhor é o conselho de Uzai do que o de Aitofel. Mas o Senhor tinha permitido isso para que Absalão fosse até a batalha e morresse. Uzai saiu da presença dele e foi falar com o sacerdote Zadok e Abiatar para enviarem mensagens a Davi do que ia acontecer. Eles enviaram seus filhos Jonatas e Aimás para avisar o rei Davi. Quando ele ficou sabendo, ajuntou todo o seu povo e atravessou o rio Jordão. Aitofel, quando viu que o seu conselho não valia mais nada, foi para sua casa e se enforcou. Davi foi para Maanaim e Absalão começou a persegui-lo. Absalão colocou Amasa no lugar de Joabe como chefe do seu exército. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe dos filhos de Amon, Maquir, filho de Amiel, e Barzilai, o gileadita, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, mel, manteigas, ovelhas, queijo e vaca, e trouxeram a Davi e o povo que estava com ele. Pois eles pensaram: o povo no deserto está faminto, cansado e sedento. E no capítulo 18, Davi contou os homens que estavam com ele e colocou um terço sobre o comando de Joabe, um terço sobre o comando de Abissai, irmão de Joabe, e um terço sob o comando de Itai, o giteu, e disse: Eu vou à batalha com vocês. Mas eles responderam: Não, você não deve sair. Se formos obrigados a fugir ou até morrermos, não tem problema, mas você vale por 10.000 de nós. Melhor é ficar na cidade e mandar ajuda se precisarmos. Então Davi respondeu: Faça como quiserem. E aí ele deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai: Tratem brandamente o jovem Absalão. E todo o povo ouviu. Saindo para a batalha, eles encontraram os homens de Israel perto do bosque de Efraim. E ali Israel foi derrotado diante dos homens de Davi. Morreram 20.000 homens naquele dia. Quando Absalão encontrou os homens de Davi, ele fugiu pelo meio do bosque. Mas você se lembra, ele tinha um cabelo muito grande e acabou preso nos galhos de um carvalho. O cavalo dele fugiu e ele ficou pendurado. Um dos homens de Joabe viu ele e foi avisar a Joabe. Viu o jovem Absalão pendurado pelos cabelos numa árvore. E Joabe perguntou: Por que você não o matou? Ele respondeu: Eu ouvi o rei dizendo para não tocarmos em Absalão.
E Joabe respondeu: não vou perder tempo com você. Pegou um dardo, foi até onde Absalão estava e o matou. Aí ele tocou a trombeta e todo o povo voltou. Israel fugiu. Eles abriram uma grande cova, jogaram Absalão nela e cobriram com pedra. Joabe enviou um etíope para dar a notícia a Davi. Ele estava sentado entre as portas da cidade. Quando viu o etíope chegando, perguntou: o que aconteceu? E o etíope respondeu: hoje o Senhor deu ao rei uma vitória sobre os seus inimigos. O rei perguntou: e o jovem Absalão? O etíope respondeu: que ele seja como os inimigos do rei. O rei ficou muito triste com a morte de Absalão e entrou onde estava e ficou lamentando: ah, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido. No capítulo 19, os homens que tinham vencido a batalha, ao invés de voltarem para a cidade felizes, voltaram envergonhados, porque souberam como o rei estava triste. Joabe ficou muito indignado e foi falar com Davi. Ele entrou na casa que Davi estava e disse: hoje você está envergonhando todos os seus servos. Parece que você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, você iria ficar feliz? Se você não se levantar agora e for falar com os seus homens, eu juro que nenhum deles irá te seguir mais. Então o rei se levantou e foi até a porta. Todo o povo veio apresentar-se diante dele. Depois disso, Davi mandou um recado para Amasa, dizendo que queria colocá-lo como chefe do seu exército no lugar de Joabe. Ele queria que Amasa reunisse todo Israel para segui-lo. Então o rei e os seus homens voltaram. Quando chegaram no Jordão, os homens de Judá vieram para ajudar o rei a atravessar. Simei, que tinha amaldiçoado o rei Davi antes, chegou até ele, se ajoelhou e pediu perdão. Abissai, que era um dos seus homens, disse novamente: agora eu posso cortar a cabeça desse cão? Mas Davi respondeu: hoje ninguém vai morrer, eu nem sei se ainda sou rei em Israel. Barzilai, que tinha sustentado o rei em Manaim, foi com ele até o Jordão. O rei disse: volte comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. E Barzilai respondeu: eu já sou velho e não me restam muitos anos para viver com o rei em Jerusalém. Eu quero ficar aqui na minha cidade e morrer aonde morreram os meus pais. Leva o meu servo Quimã e faça o que bem quiser com ele. Então Davi disse: eu levarei e cuidarei bem dele. Abraçou Barzilai, o abençoou e o despediu. Davi passou até Gilgal e com ele todo o povo de Judá e metade do povo de Israel. No capítulo 20, um homem chamado Seba, da tribo de Benjamim, tocou a trombeta e disse: Israel, não temos parte com Davi, cada um volte para sua casa. Então os homens de Israel se separaram de Davi e foram seguir Seba, mas os homens de Judá continuaram com ele até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele pegou as suas 10 concubinas e as colocou em uma casa separada, cuidou delas pelo resto da vida, mas nunca mais teve relação com elas. Então Davi chamou Amasa e disse: convoque os homens de Judá para que me encontrem em 3 dias. Só que Amasa demorou e não apareceu. Então Davi chamou Abissai e disse: mais mal vai me fazer Seba do que meu filho Absalão. Convoca agora todos os homens e vá atrás dele. Abissai chamou os homens de Joabe e foi atrás de Seba. Quando chegaram em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava com sua espada escondida nas roupas, e quando veio cumprimentar Amasa, enfiou a espada nele e o matou ali mesmo. Seba então se escondeu na cidade Abel Bet-Maaca. Joabe e os seus homens chegaram lá e começaram a bater no muro para derrubá-lo. Uma mulher sábia da cidade chegou até o muro e disse a Joabe: nós somos uma cidade muito antiga de Israel, por que você quer nos destruir? Mas Joabe respondeu a ela: longe de mim tal coisa, nós só queremos um homem que está escondido aí, Seba, porque ele se levantou contra o rei Davi. Ela disse: espere, porque nós vamos atirar a cabeça dele pelo muro. E então ela conversou com os anciãos da cidade, eles pegaram Seba, cortaram a cabeça e jogaram pelo muro para Joabe. Então dali Joabe voltou para Jerusalém. Ele continuou como chefe do exército de Davi. E Zadok e Abiatar continuaram como sacerdotes. No próximo vídeo eu vou continuar com a história do rei Davi. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.